Luiz, o acidente ocorreu durante o final de semana aqui em Araraquara, em uma das principais vias da cidade, a Bento de Abreu. De acordo com a polícia, o jovem estava com uma moto de grande porte quando bateu na lateral de um carro. Devido ao impacto, o carro tombou na Avenida Bento de Abreu. Lucas Rocco, de 20 anos, morreu na madrugada de domingo após se envolver em um acidente de trânsito na Fonte Luminosa. Ele conduzia uma moto modelo Yamaha MT de cor vermelha, uma moto de grande porte, por volta das 2h30 da manhã, quando bateu contra um veículo Golf de cor verde no cruzamento da Rua Major Carvalho Filho. Com o impacto do acidente, o carro tombou na avenida e ficou muito danificado. Os dois condutores foram socorridos, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois do acidente. O motorista do Golf, de 36 anos, sofreu uma fratura no braço. No momento do acidente, o sistema semafórico de Araraquara estava intermitente em razão do horário. O motociclista estaria pela avenida e bateu contra o carro que estava pela Rua Major Carvalho Filho e cruzava a avenida. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, que foi registrada no plantão policial como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As imagens são impressionantes da violência da pancada, né? O carro, então, pelo que você está relatando, cruzava a Avenida Bento de Abreu, vindo ali da Carvalho Filho, da Zero, né? E a moto estava na Avenida Bento de Abreu, pelo que eu estou entendendo, observando a pancada, né, ali no sentido Roseiras, Fonte Luminosa, né? Sentido centro, né? Descendo ao centro da cidade, a gente observa ali a colisão na lateral direita do veículo, né? Me corrija se eu estou interpretando errado aqui pela imagem, Ari Campos. Mas, enfim, semáforo intermitente significa que ambos, né, num cruzamento, né, devem observar antes de adentrar. Ambos. Eu sei que, sabe, a família às vezes não gosta, mas pela força da colisão da moto contra o veículo, indica, veja, uma alta velocidade da moto. Porque mesmo que o carro não tenha olhado, atravessou a pista, isso pode ter realmente acontecido, né? Se não fosse uma velocidade excessiva, o estrago no carro não seria esse, né? Mas é evidente que há grandes possibilidades de ambos terem se equivocado e atravessado sem se atentar, como pede justamente o semáforo intermitente, né? Que é normal depois da meia-noite aproximadamente. O acidente foi 2h30 da manhã da madrugada de domingo. Então é isso, né, Amada? A velocidade, o ímpeto, enfim, a desatenção muitas vezes leva a uma tragédia. Ontem uma grande comoção. Só um detalhe, Amada, o jovem Lucas, esse que a gente vê na foto agora, postou no dia 14 de setembro nas suas redes sociais essa foto que a gente vê sobre a moto, dizendo: grato a Deus por mais um sonho realizado. Ele se referia à moto, né, que 3 meses depois acabaria lhe tirando a vida. Agora, é claro que um pai, uma mãe, né, quando parece que o pai ou a mãe que deram de presente para o rapaz a moto, né, quando entrega um presente desse para o seu filho, eu tenho certeza absoluta que eles não deixam de fazer aí as recomendações. Olha, meu filho, cuidado, porque sabe como é que é, né? Moto, hoje, se não tiver cuidado, você está correndo risco, porque, primeiro, motoristas não respeitam muito moto. E o próprio motociclista, com aquele vento no rosto, né? Aquilo parece que estimula a adrenalina da juventude. Então, a juventude perde a noção da velocidade. Você entende, não? Porque não há dúvida de que esse moço, o Lucas, deveria estar aí, no mínimo, a mais de 180 por hora. Não tem dúvida nenhuma, porque uma pancada a 70, 80, 90 por hora, no máximo o que acontece é afundar a porta do veículo. Agora, tombar um veículo, claro que deveria estar aí numa velocidade excessiva. Eu moro num condomínio aqui, Luiz Antônio, que tem um avenidão, a deputado Mário Eugênio. Então, toda vez que eu vou sair do meu condomínio, eu paro, quase que eu desço do meu carro para dar uma olhada, sabe? Para ver se não vem vindo motos, que de vez em quando vocês escutam o som aqui, sujeito a 200 por hora. Você entende, não? Sujeito a 200 por hora. Agora, quem sai aqui do condomínio, são vários condomínios aqui, o sujeito tem que
ter aí a redobrada atenção para botar o carro para atravessar a avenida, porque é uma coisa impressionante. Porque uma moto numa velocidade de 200 km por hora, você não tem a capacidade de observar, principalmente à noite. Você vê aquela luz, mas você não sabe a velocidade que ele está. De repente a luz está em cima de você. Então eu te juro por Deus, eu estou descendo o carro para olhar, será que não me vem no carro? Aí eu monto no carro, dou uma olhada no outro, aí eu atravesso, porque não tem segurança para você atravessar uma avenida como essa. De tanta velocidade que o jovem, não é o jovem não, o motociclista, o motoqueiro, ele aplica exatamente na sua moto. Então, a gente fica aí com a dor dos pais, né? Eu imagino como é que não está o pai, a mãe do Lucas, os irmãos hoje, né? Um jovem com uma vida inteira pela frente e a adrenalina que acaba tomando conta realmente da juventude, aquele vento no rosto, sabe? Aquela liberdade que a moto lhe dá. Ah, velho, 100, 150, 180 é brincadeira. E aí, de repente, encontra exatamente uma barreira no meio do caminho. E nessa barreira a sua vida se vai, né? E não fosse suficiente esse acidente, nós tivemos, na sexta-feira, lembra quando um pai achou ruim, que eu disse aqui, rapaz, a meninada precisa tomar muito cuidado, não tem respeitado o nível de velocidade exigido pelas vias. Aí o pai chegou com duas pedras, você disse que meu filho é vagabundo, eu não falei que seu filho é vagabundo, coisa nenhuma, então é você que vagabundos são aqueles que não respeitam a velocidade estipulada nas vias, tá certo? São vagabundos porque simplesmente não tem respeito pelos seus familiares, tá certo? E por eles mesmos. E pelos outros, né? Pelos outros, porque num acidente desse pode matar pessoas inocentes também. Parece que nós temos, né, Ari, além desse acidente, um outro acidente aqui mais uma vez na Avenida Manuel. Não, né? Na rodovia, né? Manuel de Abreu. É avenida hoje, mano. Transformou-se numa avenida, né? E o rapaz se espatifou, seu estado é gravíssimo, está no hospital também, né? Quer dizer, 2 acidentes graves em horas, né? O que mostra que realmente a adrenalina está tomando conta dos jovens e nós precisamos fazer o quê, hein? Como comunicadores. Como é que nós devemos reduzir a adrenalina dessa meninada? Tem algum modelo, Fernando Luiz Antônio? Tem algum remédio para isso ou não, hein? Madalena, é só a educação, a tomada de consciência, né? No caso do jovem Lucas, né? Pelas informações que a gente tem, era um menino que só colecionava elogios e boas amizades ao longo do seu caminho, né? Acabou de sair do tiro de guerra no ano passado, então, quer dizer, tinha toda aquela conduta de um jovem normal, né? Evidentemente, nenhum tipo de excesso de abuso, né? Mas aí, de repente, se depara com uma situação como essa. É o que você falou, a juventude tem esse ímpeto, isso se comprova nas estatísticas, né? Tem mais. As mortes no trânsito, principalmente envolvendo mortes, se concentram nessa faixa etária entre os 18 e os 28 anos de idade. E tem mais, Luiz Antônio. Chega mais ou menos meia-noite, depois da meia-noite, 1 hora da madrugada, 2, 3 horas da madrugada, a Bento de Abreu fica realmente aí vamos assim dizer, um mundo de ninguém. Você entende, não? Então não tem policiamento. Agora, já não se tem mais a Bento de Abreu habitada por moradores, né? Então a Bento de Abreu hoje transformou quase que numa avenida comercial, né? Mas ainda as poucas pessoas que ali residem ou que passam por ali depois das 2 horas da manhã dizem, Madalena, isso aqui é uma terra de ninguém. Tá certo? Os motoqueiros, eles usam a avenida para fazer aí, empinar suas motos, apostar corrida, fazer aí as exibições, inclusive com plateia. Isso depois das 2 horas da manhã. Eu não sei o que vocês acham, mas eu pergunto a você, será que se uma fiscalização por parte dos agentes de trânsito, por parte da Polícia Militar, reduziria esses riscos que essa molecada vem correndo, ou isso tudo é uma grande besteira? Tá certo? Que a obrigação são as pessoas realmente tomarem conta da sua saúde, tá certo? Da sua proteção. Eu não sei, mas eu acho que a polícia tem a obrigação de fazer o trabalho de fiscalização para evitar esses abusos que vêm acontecendo. É evidente, Madá, que se houver mais fiscalização, mais presença da polícia, em bom número também nas madrugadas, você inibe esse tipo de prática. Mas se você tiver uma fiscalização concentrada num local, o problema só muda de endereço. Eu nem tive a chance
de pautar o programa de hoje, porque a nossa pauta estava cheia e tal, e eu estou esperando o melhor momento. Mas eu fui procurado nesse fim de semana, dou nome e sobrenome para não dizer que a gente está criando história em cima do fato, pelo Fábio Monteiro. O Fábio me contou, Madalena, que olha, eu estou com a minha esposa internada por um problema oncológico na Santa Casa de Araraquara, e ela, evidentemente, passa as noites ali internada no quarto na Santa Casa. É impossível ali da Santa Casa dormir com tranquilidade, mesmo um paciente acamado, porque a madrugada inteirinha é som alto de carro que passa, de madrugada, moto, escapamento, moto acelerando a madrugada inteira. Ele falou, eu fiquei aqui com a minha esposa e eu aqui do lado, sentado, Madalena, do lado de um leito do hospital, eu vi o susto que ela tomava de quando em quando, com as motos que passam, sabe, escapamento aberto, acelerando num perímetro hospitalar, que a lei não permite que haja barulho. Então, é uma falta de respeito à vida dela própria e aos outros. Será que o cara que está de moto, não estou falando do caso Lucas agora, hein? Abri um parênteses aqui só para deixar bem claro. O cara não percebe que ele não tem o direito de acordar as pessoas, de tirar a tranquilidade de alguém que está num leito de hospital, mas quanta indignidade, quanta falta de bom senso, de educação e de noção desse motorista, desse motociclista brasileiro. Com que direito ele faz isso? Invadir uma área hospitalar com barulho de ronco de escapamento de moto. Tranca-se no quarto e acelera lá para ver se é gostoso, sabe? O filho da mãe. Então, é esse o cenário que a gente tem, Madalena. Você põe a fiscalização, só troca de endereço. O cara vai achar um espaço para ele fazer a gracinha dele. Luiz, impressionante. eu conversei recentemente com uma pessoa que trabalha num posto de gasolina na Avenida 36 e nós temos vários estabelecimentos ao longo da Avenida 36. E ela me dizia o seguinte, que durante a madrugada, especialmente nos finais de semana, é incrível o que acontece em termos de desrespeito à legislação de trânsito. Uma velocidade excessiva, ele diz o seguinte, olha, a impressão que eu tenho é de que existe até corrida, principalmente de motos ali, porque é uma velocidade incrível. Aí eu perguntei o seguinte, você já viu algum tipo de fiscalização? Você já observou algum tipo de ação nesse sentido? Falou assim, olha, dificilmente eu vejo esse tipo de coisa acontecer. Não, é aquilo que eu disse, Fernando. Virou realmente uma terra de ninguém, né? Não tem fiscalização. A polícia está preocupada com outras coisas, né? Agora, o grande problema é que se o cara quer se matar, o problema é dele. Agora, ele não pode levar perigo a outras pessoas, né? Pessoas inocentes. Então, eu creio que comandante da Polícia Militar, comandante dos agentes de trânsito, eu acho que alguma coisa precisa ser feita.